Olá a todos vocês, nós estamos no nosso momento Fala Teólogo e hoje eu respondo a pergunta: por que algumas igrejas falam em línguas e outras não? Em primeiro lugar, essa é uma questão histórica e teológica. Nós sabemos que a maioria das igrejas que falam em línguas hoje tem uma ligação direta ou indireta com o movimento pentecostal, com também os grandes avivamentos do final do século XVIII, final do século XIX e início do século XX. Nós tivemos também uma questão histórica ligada à inclinação teológica de alguns movimentos, o movimento cessacionista e o movimento continuista. O movimento cessacionista crê que os dons espirituais, carismáticos, os dons revelacionais cessaram, acabaram logo após o fechamento do cânon, logo após o momento em que a Bíblia terminou de ser escrita, o processo de escrita da Bíblia foi findado. E esta ideia, então, coloca o fato de que os dons de revelação, os dons de profecia, os dons de cura, o dom da glossolalia, o falar em outras línguas, cessou. Nós percebemos esse movimento de falar em outras línguas no livro de Atos e também percebemos explicações a respeito disso na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. De maneira que a glossolalia hoje, para o movimento cessacionista, ela tem uma explicação de idioma. Ou seja, falar em outra língua é falar em outro idioma. De maneira que o intérprete seria aquele que traria a interpretação para o seu idioma, para o idioma das pessoas que estavam ouvindo. Porém, para a maioria dos teólogos, inclusive aqueles da escola aberto, porém cauteloso, falar em outras línguas estava ligado a línguas de êxtase, línguas estáticas, línguas incompreensíveis ao homem, mas que era uma manifestação do poder de Deus por meio do Espírito Santo, trazendo uma mensagem ao seu povo que necessitaria de um intérprete também cheio do Espírito para poder trazer então a revelação de Deus para os que estavam ali ouvindo. A maioria dos cessacionistas não creem nessa língua de êxtase, nessa língua estática. Eles creem em línguas idiomáticas. Você percebe, por exemplo, que lá em Atos capítulo 2, os discípulos falaram na sua língua e aqueles que estavam ali de diversos povos entenderam nas suas próprias línguas, né? Irmãos que estavam ali, pessoas que estavam ali de Roma, de diversos outros lugares e que falavam outras línguas, ouviram aquelas línguas que os apóstolos falavam em judaico, em hebraico, e as pessoas estavam ouvindo no seu próprio idioma. Então, a maioria dos cessacionistas vai dizer que, neste caso, o falar em línguas está a ver com uma manifestação idiomática. Então, ali, o milagre ainda foi maior do que o falar em línguas com intérprete, porque não precisou de intérprete, porque as pessoas já entendiam na sua língua. Então, ali é uma variação do falar em línguas, em Atos 2. Né? Mas, quando você vai para Atos, para 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, você percebe que no culto tinha momento em que alguém falava em línguas, mas era necessário ordem e era necessário que houvesse um intérprete. Então, se havia necessidade de intérprete, já há uma variação. Lá em 1 Coríntios 14, as pessoas não é que alguém falava em uma língua e a pessoa já entendia na sua própria língua. É que a pessoa falava numa língua que não era entendida, e aí nós não podemos afirmar se de fato era um outro idioma ou se era uma língua estática, uma língua estranha, uma língua
como as que nós ouvimos, as manifestações em cultos pentecostais, e alguém trazia uma revelação, seja alguém que trazia uma revelação idiomática, ou uma interpretação, uma tradução para o idioma que ali estava, ou se alguém que trazia uma interpretação daquela língua de êxtase, pois está sendo revelado a ele o que aquela manifestação estática estava promovendo naquele momento. Então, aqueles que creem nas línguas de êxtase, eles podem ser pessoas que creem que essas línguas estáticas cessaram, e também podem ser pessoas que creem que houve línguas estáticas, mas que ainda estão presentes. Então, é o movimento de continuidade dos dons ao longo da história da igreja, seja o movimento carismático, seja o movimento pentecostal. Esse movimento, então, crê que as línguas estranhas, as línguas de êxtase, nunca cessaram. E é por isso que quando as pessoas veem aquelas manifestações e que creem nestas línguas, elas acreditam que é o poder de Deus. No caso, por exemplo, do pentecostalismo clássico, inclusive, elas creem que aquilo é uma manifestação de uma segunda bênção, de um batismo com o Espírito Santo, de um batismo com poder, de um batismo de fogo, confirmado por meio do dom de falar em línguas. Então, quando você pergunta a um pentecostal clássico se ele foi rebatizado com o Espírito Santo, a indicação é que o batismo com o Espírito Santo é confirmado por um falar em línguas. Em outros meios, em outras variações do pentecostalismo, não necessariamente é assim. Já os cessacionistas, aqueles que não creem que os dons se continuam, eles acreditam que essas línguas estranhas, que a glossolalia, o fenômeno de falar em outras línguas, cessou. Mas alguns deles, mais cautelosos, creem que Deus pode, ao longo da história da igreja, de uma maneira especial, manifestar esse dom em algum momento. E aí, nesse caso, é a língua idiomática, ou seja, alguém fala na sua própria língua, inglês, um missionário inglês vem para o Brasil, ele fala na sua língua, o inglês, e as pessoas do Brasil entendem em português. Houve um fenômeno dessa natureza, por exemplo, com o missionário Frederick Orr, quando ele chegou em Labra e pregou, e falou em inglês, e as pessoas entenderam em português o que ele estava dizendo. De maneira que essa é a distinção. Por que as igrejas que não falam em línguas não falam? Porque elas creem que os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos, os dons revelacionais cessaram. Não tem uma revelação adicional, porque nós já temos tudo aquilo que Deus queria falar conosco por meio das Escrituras Sagradas. E qualquer outra confirmação adicional às Escrituras seria um acréscimo espúrio, um acréscimo não vindo da parte de Deus. Então é por isso que existem cessacionistas que são muito críticos com relação aos pentecostais, inclusive até chamando-os de heréticos, porque estão indo além das Escrituras. Existem, porém, os abertos, porém cautelosos, ou seja, existe o dom está aí, os dons podem ocorrer, mas depende da ação de Deus. Nós somos aqueles que vamos mediar os dons, mas esperar o mover de Deus. Então, geralmente são igrejas o quê? Batistas, ou igrejas mais conservadoras, cujos membros estão abertos à ação carismática, à ação revelacional do dom, do Espírito Santo, mas que não têm essa prática no seu culto. Em teorias, eles respeitam aqueles que praticam tal prática, ou têm tal prática, mas que no fundo eles não têm isso no culto. Ou seja, dificilmente você vai ver no culto deles a manifestação do falar em línguas, da revelação. O culto deles continua um pouco mais avivado, com uma liturgia um pouco mais avivada, mas que, em tese, a liturgia deles tem a pregação da palavra de Deus, o oferecimento dos sacramentos ou das ordenanças e a parte de cânticos, a parte, vamos dizer assim, mais litúrgica formal, mas você não vai ter essas experiências ou esses dons revelacionais se manifestando, mas eles creem que Deus pode manifestar. E existem aqueles que creem que são mais os pentecostais, os neopentecostais, onde a ação desses dons revelacionais ocorre. Aqui eu não estou fazendo um vídeo para dizer se essas ações vêm da parte de Deus ou não. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o porquê que algumas igrejas têm a prática e outras não têm a prática. Eu sou cessacionista.
eu creio que os dons revelacionais cessaram. E eu creio também, sou inclinado a pensar que esses dons eram idiomas. Mas existem muitos teólogos e teólogos de linha mais conservadora também que creem que eram línguas estáticas. Um desses teólogos, por exemplo, é o Dr. Carson. Ele crê que ali eram línguas estáticas, línguas de êxtase. Essas línguas que a gente ouve os pentecostais falando é o dom de línguas propriamente dito, né? Há excessos, existe muita coisa que vai além, porém, ali está um autêntico dom de línguas para o Dr. Carson. Para nós, batistas conservadores, batistas regulares, batistas de uma tonalidade um pouco mais cessacionista, nós não cremos que ali haja a manifestação de um dom revelacional, uma vez que eles já foram cessados. Então, basicamente, essa é a explicação do porquê algumas igrejas falam em línguas e outras não falam.